O Internacional perde para o Bahia. O Internacional perde para o Bahia na Arena Fonte Nova e um time que tentava buscar uma vaga na Libertadores agora faz as somas e as suas contas por conta do rebaixamento. A realidade do Inter é brigar para o Z4 não se tornar uma realidade e a Libertadores fica cada vez mais distante. Enquanto isso, a campanha heróica das gurias coloradas na Libertadores chega ao final, mas não há de ser nada, elas são muito guerreiras. E ainda, Eduardo Cudê fala da possibilidade de ficar em 2024 e alguns bastidores que eu colhi aqui de Salvador. Vamos falar sobre isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Bem não pode ser, né? Mas vamos lá, vamos fazer esse protocolo aí da boa educação, né? Porque o Internacional tomou uma roda do Bahia na pior partida da nova era Cudê, ou talvez muito comparável até lá, o Goiás de 2020, quando o Internacional perdeu para o time do Centro-Oeste com um a menos ainda no Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem muita coisa para falar agora sobre o Internacional aqui em Salvador, bastidores e tudo mais. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, vem junto, porque vai ter bastante bastidor para tu saber sobre o nosso Colorado. Olha só, vamos fazer o seguinte, primeiro rapidinho, ó. O Inter com 32 pontos, 12ª colocação, né? Pode chegar até 15º, pode cair para a 15ª posição hoje, ao final da tabela, ao final da rodada 27. Aí a gente tem que secar hoje. O Cruzeiro, que joga com o Fluminense, ou melhor, com o Flamengo, em casa, lá no Mineirão. O Corinthians joga com o Fluminense, no Maracanã. O Santos joga com o Bragantino, também em casa. O Internacional, então, que já está a 2 pontos da rodada, só vai depender de quem vai ser o adversário do 17º colocado, né? Porque pode ser, por exemplo, o Santos, que é hoje o 17º, ou se o Santos vence o Bragantino, por exemplo, como eu disse, ele pode fazer mais 3 pontos e aí seria o Goiás, então, que tem 30. O Internacional com 32, tá? Outra, a projeção que era de G6, 10 pontos, vai para 12 a diferença, né? Que hoje é o Flamengo ao final aqui da 27ª rodada. Gente, assim, adoro ser otimista, gosto de ser um cara que pensa para frente, que tem até essa pecha de poliana, né? Mas o Internacional, infelizmente, não vai para a Libertadores em 2024, ou pelo menos fica cada vez mais difícil acreditar nisso. Porque mesmo com os desfalques, era claro, né, que o Internacional sofreria, mas mesmo com os desfalques os 3 suspensos, né, mais ainda os selecionáveis, o Internacional poderia ter jogado mais. E eu tenho certeza que o Eduardo Cudê concorda com isso. Ele fala de que o Internacional tem sim possibilidades de subir na tabela, de fazer mais pontos do que faz hoje. O Inter tem apenas 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. Precisaria fazer mais agora nas últimas 12 rodadas, 11 no caso, a partir do que fez em toda a competição, né? Só para ter uma ideia, o Inter fez uma sequência de 3 vitórias só nesse Campeonato Brasileiro. Se for olhar na temporada, é uma sequência de 4 vitórias. Quando ele ganha do Vasco, Coritiba, América Mineiro, depois ainda tem o Independente Medellín. A tendência ou a expectativa em cima do torcedor, ela diminui a cada vez que acontece algo como aconteceu aqui na Arena Fonte Nova. Todo mundo abaixo, né? Todo mundo abaixo. O Alan Patrick e o Maurício ainda tiveram alguns lampejos do primeiro tempo, mas assim, o Inter sofre com um goleiro que não é confiante, não é nada confiante, né? Não é nada confiável também. Tem o confiante por parte dele, confiável por parte da torcida e por conta do próprio grupo, né? Tem imagens aí que ele dá 2 passos para a esquerda, né? Para tentar fechar um ângulo que não existe. Ele deixa quase 2/3 da goleira aberta pro gol do Bahia, sem contar ainda que o ataque do Internacional parece ser o inimigo do gol, né?
A gente cria, chega lá na frente e ninguém consegue pegar e botar a bola para dentro. Falta fazer, falta finalizar. Ter apenas o Ener Valencia, o Luiz Adriano não dá. O Luiz Adriano é insuficiente para o que o Inter precisa agora nessa reta final. Então, assim, o Inter tem que fazer somas, tem que fazer cálculos, com certeza, mas não por conta da Libertadores, neste momento, analisar o jogo a jogo e pensar principalmente no Z4. O domingo agora vai ser de promoção. Eu não concordo, né? Eu acho que tinha que ser portões abertos para todos os sócios e preço popular a quem não é sócio. Mas a direção do Inter fez o seguinte: quem é sócio pode levar um convidado, né? Então, se fez o check-in, tem direito a mais um ingresso. Se comprou o ingresso por ser campeão do mundo e outras, aqueles que pagam só 50%, também tem direito a um ingresso. A expectativa do Inter, óbvio, né? 35, 45 mil, 40 mil torcedores. Só que com essa pataquada que foi feita aqui na Arena Fonte Nova, certamente as coisas diminuíram, né, de tamanho e, enfim, até mesmo motivação para esses jogos aí que a torcida tem. Ó, deixa eu dizer para vocês o seguinte, tem alguns problemas, tá? Gabriel com problema no tornozelo, pode ser desfalque pro Cudê no final de semana. O Malho com problema muscular, ainda precisa ser entendido para onde vai essa questão toda, se abriu, se não abriu. Ontem na zona mista ele me disse que não. Ele me disse que não abriu, mas que estava só doendo. Então daqui a pouco ele sentiu que ia abrir e parou. Daí o Luiz Adriano tem um problema na costela, numa cama de gato que ele sofreu no segundo tempo. Ali sai por conta disso, inclusive. No primeiro tempo, melhor dizendo. Sai por conta disso, inclusive. E aí é outro que pode desfalcar. O Luca suspenso, né, por conta do cartão vermelho, automaticamente tem que ficar fora. E o Dalbert também tem um problema muscular, vai ser analisado. O Inter está aqui em Salvador na parte da manhã. O Inter vai a Porto Alegre no início da tarde, por volta das 2h, e deve chegar entre 5 e pouco, finalzinho da tarde aqui. O Cudê também falou o seguinte, né, que foi muito sentido a questão dos jogadores que estão com a seleção, né, que é o Kehler, que é o Rocher, o Arangues, o Ener Valencia e o Johnny, mais os suspensos, né? O Igor Gomes, o René e o Nico Hernandes. Só que assim, né, cara, vamos lá. Perguntei para ele, inclusive, tu não concorda que todos os teus titulares, ou boa parte dos teus titulares, seriam titulares contra o Bahia agora? Seriam titulares do Bahia? São jogadores que são, na nominata, melhores que o time aqui do Nordeste. Então, certamente, o Cudê concorda com isso, porque ele mesmo disse na coletiva, jogamos abaixo, jogamos muito aquém das expectativas do torcedor e daquilo que o torcedor almeja pro Internacional. Por último, ele acaba falando também sobre a questão do 2024, da continuidade dele aqui. Fala que não está pensando isso, inclusive ele falou sobre isso na beira do gramado, aos repórteres que estavam na beira do gramado, falando que não vai decidir nada de futuro agora, não vai falar sobre futuro agora, vai falar sim só ao final do Campeonato Brasileiro, independente de quem ganha a eleição. E aí, na coletiva, ele fala o seguinte: eu tenho boa relação com o presidente, eu tenho boa relação com o Alessandro Barcelos. Me parece muito claro que ele fugiu da resposta quando ele quis saber, quando não perguntaram diretamente sobre a possibilidade dele continuar com o Roberto Melo, mesmo o Roberto Melo dizendo que quer continuar com o Cudê. E aí, o que acontece? Ele só diz: sou amigo do presidente. Na leitura de todos os repórteres que estavam lá, conversei com muitos colegas para ver se tinham a mesma leitura que eu. Ele está deixando muito claro que ele ainda é incipiente, ele ainda não tem ideia se vai aceitar a proposta pelo lado do Roberto Melo. Muitos aqui, inclusive nos bastidores que a gente conversa e estavam no hotel, dizem: olha, pelo que eu conheço ele, eu acho que ele não fica no Internacional se não for o Alessandro Barcelos e de repente até mesmo se não tem a Libertadores. Então, esse futuro do Cudê aí pode ser visto ou posto em jogo aí a partir agora dessas continuidades do Campeonato Brasileiro, beleza? Cara, não te esquece, tá precisando melhorar a tua marca, tá precisando que o teu público-alvo seja bem atingido, tá precisando, de repente, até que o teu perfil na internet seja analisado, de repente tem um gerenciamento um pouco melhor, fala com a Pesto Comunicação. Eles certamente vão te ajudar, parceira aqui do meu canal, parceira também do Vozes do Gigante, e eles têm a solução para tu chegar no público que tu quer atingir e nas pessoas que tu precisa alcançar, beleza? Vamos junto, um forte abraço, tchau!